feliz é a nação que teme ao Senhor. Como é feliz a nação que serve ao Senhor. Eu declaro, como é feliz a nação que serve ao Senhor. Nesses dias nós veremos salvação sobre o Brasil, salvação sobre o Brasil. Obreiros aprovados dele, te pedimos, Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendecemos, porque Tu és santo. Nós te louvamos, ó Pai, porque a Tua glória está entre nós. Nós te louvamos, Pai, porque a Tua presença é real no nosso meio. E não apenas isso, mas nos nossos corações. O Senhor vive em nós. O Senhor está em nós. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém. Glória a Deus. Temos aqui algumas pessoas conosco aqui ao vivo, participando da nossa vigília. E nós louvamos a Deus pela vida de cada uma delas. Cada um de vocês que estão aqui conosco, nós louvamos a Deus pelas suas vidas, pelos intercessores, pelos irmãos aí da técnica, da comunicação, do louvor. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, em nome de Jesus. Também por você que nos acompanha aí pelas redes sociais, nós agradecemos a Deus pela sua vida. Olha, são 4 anos de vigília, e eu estou aqui hoje tão animado como estava na primeira vigília, graças a Deus, glória a Deus. Espero que você também esteja aí bem animado. E hoje eu estou preparado para a vigília, sabe por quê? Eu dormi das 18 horas até as 22, olha que bênção. Alguém achou que eu ia dizer assim que eu jejuei e tal, né? Mas de fato, enquanto eu dormia, eu não comi nada. Não sei se vale, né? Mas estou preparado aqui para enfrentar e para engrandecer o nome do Senhor mais uma vez nesta vigília. Louvado seja o nome de Jesus, amém? Eu queria ler a palavra do Senhor aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 35. Isaías 35, lerei o capítulo todo, e eu quero falar nesta madrugada sobre o tema Vida no Deserto. Isaías 35 diz assim: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor,
o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Porém, só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Glória a Deus! Que palavra maravilhosa, que capítulo glorioso nós temos aqui em Isaías 35. Mas nem tudo na profecia de Isaías é tão glorioso assim. Queria fazer aqui um flashback e um resumo da profecia de Isaías rapidamente. A profecia de Isaías, ela pode ser dividida basicamente em 3 partes. A primeira parte vai falar sobre o pecado. A primeira parte da profecia é repreensão a respeito do pecado. Afinal de contas, quando um profeta se manifestava em Israel, era para repreender o povo. Por isso os profetas não eram amados, não eram honrados, porque eles apareciam quando menos se esperava, para trazer uma palavra de repreensão. Então, a primeira parte fala sobre o pecado. Já no capítulo 1, Isaías vai falando sobre o pecado de Israel, vai repreendendo a respeito da idolatria, da rebeldia, do homicídio, da injustiça social, da corrupção, da cobiça. Isaías vai citando vários pecados, e o principal deles era a idolatria. Por quê? Porque o povo virou as costas para Deus. E não é esta a realidade de tantas pessoas pelo mundo afora? Não é essa a realidade de tantas pessoas neste país, que viram as costas para Deus, se entregam ao pecado, se entregam à corrupção, se entregam à maldade? Então, temos uma parte da profecia que é repreensão a respeito do pecado. A outra parte é o aviso a respeito do castigo. Por quê? Porque o pecado não ficará impune. Alguém pode dizer assim: ah, mas Deus é bom, ah, mas Deus é amor, então Deus não vai levar isso em consideração. Deus vai levar em consideração. O pecado não ficará impune, o pecado tem consequências, o pecado traz destruição, o pecado traz desgraça para a vida do ser humano. Então, não podemos imaginar que vai ficar por isso mesmo.
que Deus vai ficar olhando para a terra e vai ficar contemplando o adultério, o roubo, o homicídio, a corrupção, a perversidade, a maldade, e que Ele nada fará. Não podemos imaginar isso. O castigo vem, diziam os profetas. O pecado é como uma pedra que jogamos para cima. Então você imagina que ela não voltará? Assim é imaginar que o pecado não terá consequências. Portanto, o profeta Isaías, ele falou sobre o pecado e sobre o aviso do castigo. E no caso de Israel, mais especificamente, o castigo seria o quê? A manifestação dos inimigos que destruiriam Israel e levariam o povo para o cativeiro. Este foi o aviso do profeta. Mas a terceira parte da profecia de Isaías fala sobre restauração. Quando os judeus voltariam do cativeiro, é uma promessa de restauração, uma promessa de retorno dos cativos para a sua terra. Seria um tempo de reconstrução, um tempo de salvação. Então, o que Isaías estava dizendo com isso? Olha, ainda que Israel seja castigado, não será o fim. Deus não haveria de abandonar o seu povo. Os israelitas seriam, sim, penalizados pelas suas transgressões, mas este não seria o fim. Então nós estamos aqui hoje também para dizer que, por mais terrível que seja a sua situação, este não é o fim. Estamos aqui para enfatizar nesta noite uma mensagem de restauração. Por isso eu li Isaías 35. Acontece que a restauração, ela não vai acontecer simplesmente porque é um desejo de Deus. A restauração vai acontecer mediante o arrependimento. O arrependimento. Não podemos ter aquele pensamento simplista de dizer assim: nós pecamos, Deus castiga, depois Deus restaura. Não é simples assim. É necessário que haja o reconhecimento. Precisamos confessar o nosso pecado. Precisamos pedir perdão. E então o Senhor nos promete restauração. Então aqui nós lemos no capítulo 35. O capítulo 35, ele se encaixa perfeitamente nesta parte de restauração. Essas três divisões que eu disse do livro de Isaías, essa divisão, ela representa bem as mensagens dos profetas bíblicos de uma forma geral. Eles geralmente seguiam esta fórmula: repreensão, aviso do castigo e promessa de restauração. Podemos dizer também que essa divisão, ela representa bem a mensagem bíblica de uma forma geral. O que a Bíblia vem nos falar? Ela vem nos repreender sobre o pecado, nos avisar sobre o castigo e nos oferecer oportunidade de salvação. Então, aqui no capítulo 35 de Isaías, o que nós temos? Nós temos uma promessa de restauração. Nós temos aqui algumas expressões que nos dão ideia de um grande contraste. Como assim? Uma grande mudança quando a pessoa é alcançada pela salvação que Deus oferece. Então existe uma grande mudança, e essa mudança, ela é representada aqui por algumas palavras. Por exemplo, aqui nós temos o texto falando sobre deserto, e que esse deserto vai produzir água. Olha só que coisa extraordinária, que contraste. E que nesse deserto haveria flores. Meu Deus do céu, o que é isso? E que nesse deserto haveria um caminho. Olha, que coisa extraordinária.
e que por conta dessa água, esse deserto haveria de produzir erva, e não apenas erva, haveria de produzir rosas, haveria de produzir outras flores, haveria de produzir canas e junco. São palavras que nós encontramos em Isaías 35, falando de uma grande transformação, um contraste muito grande. Esse deserto haveria de florescer. E eu estava estudando esse texto profundamente, e eu fui consultar a respeito das canas e juncos que o texto fala. E eu descobri o quê? Que a cana, para crescer, para produzir, ela precisa de muita água. Ou seja, essa água que Deus promete no deserto não é pouca coisa, é muita água. E o junco é um vegetal que ele cresce nos pântanos. Ou seja, precisa de muita água, não é pouca água. Então o texto vai falar de uma transformação muito grande. E o que mais? Ele fala em terra seca, mas que nessa terra seca haveria mananciais de águas. Nessa terra seca haveria ribeiros, haveria lagos. Olha a transformação que Deus propõe, olha a transformação que Deus promete para aquele que se arrepende. Todas estas questões, elas são fundamentais, porque elas mostram o grande contraste entre um estado de destruição e um estado de restauração. Agora, tudo aquilo que o deserto não tem é o que Deus está prometendo. Deserto tem água? Não, mas é o que Deus promete. Deserto tem flores? Não. Deserto tem caminho? Não. Mas é o que Deus está prometendo nessa promessa de restauração. Agora, eu queria destacar o seguinte: esta promessa, ela é, em primeiro lugar, para Israel. Vocês sabiam que essa profecia, ela se cumpriu literalmente? Literalmente. Cada palavra que aqui está, cumpriu-se na história de Israel, na terra de Israel. Então você vê aqui, Deus prometeu rios no deserto. Agora eu vou propor para você um exercício prático. Pesquise no Google a seguinte expressão: rio no deserto de Israel, e você vai encontrar. Certa época do ano, no deserto de Israel, brota um rio. São as torrentes do Negueb. Pode consultar, você vai encontrar um vídeo no YouTube com as pessoas esperando a água aparecer, e de repente a água começa a jorrar do meio das pedras. Uma vez por ano isso acontece, e é aquela quantidade de água no meio do deserto. A palavra do Senhor se cumpriu literalmente. O que mais? O Senhor prometeu que o deserto floresceria. Você pode pesquisar no Google o seguinte: Israel exporta rosas. Pesquise isso. Você vai ver que Israel é hoje um grande produtor de flores, um grande produtor de rosas. O deserto floresceu. Mas como é que pode isso? Como é que pode? Israel desenvolveu uma técnica de irrigação muito eficiente. Eu estive lá em Israel, eu vi isso pessoalmente. Eu estive ali em parte do deserto de Israel e eu vi aquelas malhas de mangueiras, essas mangueiras de água, né? Eles espalham malhas de mangueiras, e essas mangueiras elas são furadas de maneira que a água vai irrigando a terra, e ali ocorre uma grande produção, inclusive de flores. Então eu estive ali e eu perguntei ao nosso guia turístico:
ali em Israel, naquele pedaço do deserto. Eu perguntei, como é que foi feito isso? Israel trouxe uma terra boa para esse lugar? Ele falou, não, a terra aqui sempre foi boa, só faltava água. Veja só, então o deserto floresceu, a palavra do Senhor se cumpriu literalmente. Mas ele também prometeu que haveria caminhos no deserto. Faça uma pesquisa no Google, escreva assim, rodovias no deserto de Israel. Você vai encontrar imagens das melhores rodovias do mundo ali em Israel. Rodovias impecáveis, você não vai encontrar um buraco para cair nele. Caminhos no deserto. A palavra do Senhor se cumpriu literalmente em Israel. Aquela é hoje uma nação de primeiro mundo, apesar de todo o esforço de Satanás para destruí-la, mas Israel é indestrutível, porque é uma nação eleita, uma nação santa, povo escolhido de Deus. Então essa palavra se cumpriu literalmente em Israel. Acontece que essa profecia tem também uma dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual, ela vai nos atingir. Porque nós temos aqui uma profecia messiânica. O que é uma profecia messiânica? É a promessa da vinda do Messias. É a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você lê aí no versículo 4, que o Senhor Deus virá e Ele vos salvará, é a promessa da vinda do Messias. Então algumas palavras que estão aí, elas só se cumpriram quando o Senhor Jesus pisou nessa terra. Porque aí está escrito que os cegos enxergariam. Aí está escrito que os ouvidos dos surdos seriam abertos. Aí está escrito, a língua do mudo cantará e os coxos saltarão. Quando isso aconteceu? Quando o Senhor Jesus esteve nessa terra. Todas essas coisas aconteceram. Veja que a palavra do Senhor, ela se cumpre em todos os detalhes. Não haverá uma só letra da Bíblia que não venha se cumprir. Por quê? Porque Deus não é homem para mentir. A sua palavra tem a garantia da sua própria natureza, do seu próprio caráter. Por isso tudo isso vem se cumprindo. Então Jesus veio. Então ele veio trazer o cumprimento de Isaías 35 numa nova dimensão, não apenas nas questões físicas de Israel, mas uma nova dimensão. Então, Isaías 35 se cumpre. Por quê? Porque Isaías 53 também se cumpre. Aquele texto que fala do Senhor Jesus e do seu sacrifício. Muito bem. E o que nós temos com isso, né? É hora de perguntar. Essa promessa de restauração é para nós também. Para nós também. Essa promessa de transformar o deserto em um manancial, a terra seca em ribeiros, tudo isso representa a transformação que o Senhor Jesus quer fazer nas nossas vidas, quer fazer na sua vida. Transformação. Esta é a obra que Ele faz em nós, é a salvação. O elemento principal desse capítulo está na salvação prometida. O Senhor Jesus, Ele promete mudança na sua vida. Você que está vivendo um deserto, ou como diz aí o versículo 1, a solidão. Você que está vivendo numa terra seca, você que está vivendo na angústia, na depressão, o Senhor Jesus quer transformar o seu deserto em mananciais. Em mananciais. O que é isso? O que é isso? Você que me assiste aí, de repente você diz, eu tenho tanta água aqui em casa. Tem, mas o seu coração, muitas vezes o seu coração está seco, está duro, está solitário. De repente o seu coração é esse deserto. E o Senhor, Ele quer entrar e quer transformar.
Ele propõe mudança de vida. Todo esse contraste que nós vemos em Isaías 35 representa a transformação que o Senhor quer fazer na sua vida e que Ele tem feito nas nossas vidas. Então existem aí algumas palavras que mostram contraste, como eu já disse. Falei do deserto e da água, da terra seca e dos mananciais, mas nós temos também aí o seguinte: o texto fala sobre tristeza e gemido, aí no último versículo. Mas o texto também fala de alegria, júbilo, exultação, gozo, cântico. Olha que maravilha! É a mudança que o Senhor propõe. Mas, para que nós tenhamos essa mudança, nós não podemos ficar acomodados naquele primeiro estágio do pecado. Porque muitas pessoas querem viver as duas coisas ao mesmo tempo. A pessoa quer viver no pecado, ninguém pode nem falar nada, e ao mesmo tempo a pessoa quer ser abençoada. A pessoa quer viver na idolatria e ao mesmo tempo quer que Deus abençoe. A pessoa quer viver no adultério e ao mesmo tempo quer a bênção de Deus. Quer viver na safadeza e ao mesmo tempo quer servir a Deus na igreja. Isso não vai funcionar. A profecia de Isaías vem propor o quê? Arrependimento. Sem arrependimento não haverá salvação, não haverá essa transformação. O Senhor nos oferece um caminho. Um caminho. É uma das palavras fundamentais aqui desse texto. Um caminho no deserto. O deserto é aquele lugar onde faltam pontos de referência. Você, em todas as direções em que você olha, parece que é tudo igual. Então você não sabe para onde ir. Quantas pessoas estão assim, não sabem para onde ir, não têm direção. Mas o Senhor promete abrir um caminho no deserto. E como é que Ele vai fazer isso? A partir do momento que você clamar: Senhor, entra no meu deserto. Senhor, entra no meu deserto. E Ele promete transformar o seu deserto em mananciais. Mas você vai orar: Senhor, entra no meu deserto. E a Bíblia diz que águas arrebentarão no deserto. Eu gostei dessa expressão aqui, porque quando ele diz aqui no versículo 6, Isaías 35, 6, que águas arrebentarão no deserto. O que é isso? Arrebentarão. Nada conseguirá impedir a manifestação da glória do Senhor na sua vida. Águas arrebentarão no deserto. Haja o que houver na frente, as águas arrebentarão. Você sabe que água é uma das coisas mais poderosas da natureza, né? Haja o que houver na sua vida, será arrebentado pelo poder de Deus. E nós vamos orar agora, vamos pedir ao Senhor para que águas arrebentem no seu deserto, para que o Senhor faça o seu deserto florescer. Nós vamos clamar pela nossa nação, para que aqui também no Brasil o deserto floresça, para que a glória do Senhor se manifeste no nosso país. Nós vamos orar. Eu peço que você neste momento ore também. Você que está aqui comigo, você que está aí na sua casa, neste momento, ore, peça ao Senhor, peça assim: Senhor Jesus, entra no meu deserto. Senhor Jesus, me salva. Senhor Jesus, me resgata. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, me ajuda. Senhor Jesus, a minha alma está seca, mas eu creio que a partir de hoje o Senhor entra no meu deserto e águas arrebentarão. Nada poderá deter
esse manancial de vida. Nada poderá deter essa fonte de águas vivas que vão brotar do meu coração pela presença do Senhor. Ore ao Senhor agora. Coloque diante dele o que aflige o seu coração. Confessa o seu pecado. Diga: Senhor, eu sou pecador, eu reconheço, mas eu peço perdão. Senhor, vem mudar a minha vida, vem me transformar. Senhor, vem tirar a depressão, a angústia, a tristeza. Vem trazer essa alegria que a Tua palavra promete. Vem trazer, Senhor, esse júbilo, a glória do Senhor, a glória da Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, eu apresento a Ti, ó Pai, os meus irmãos. Ó Deus, apresento a Ti todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem neste momento. Ó meu Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, venha trazer essa consciência do pecado. Ó Deus, porque a Tua palavra diz que quando o Espírito Santo viesse, Ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, convence, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Venha, Senhor, trazer, ó Pai, esta consciência, esta convicção. Ó meu Pai, venha trazer o arrependimento. Ó Deus, em nome de Jesus, venha trazer, ó Pai, esse desejo de mudança, esse desejo de transformação. Venha transformar, Senhor, porque o Senhor é especialista em transformações. Tu és aquele que transformou a água em vinho, e o Senhor continua transformando vidas. O Senhor continua transformando corações. Por isso eu peço, venha alcançar, ó Pai, todos aqueles que nos acompanham neste momento. Ó Deus, em nome de Jesus, quero clamar ao Senhor, ó Pai, pela nossa cidade, Belo Horizonte, pelo estado de Minas Gerais, pelo nosso país, o Brasil. Senhor, queremos clamar pela Tua misericórdia. Ó Pai, assim como o Senhor abençoou Israel, nós queremos clamar: Senhor, abençoa a nossa terra, abençoa o nosso país, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, abençoa, Senhor, as autoridades deste país. Ó Deus, mas dá, Senhor, a consciência da justiça, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, dá-nos, Senhor, dias de refrigério neste país, meu Deus, em nome de Jesus. Nós queremos clamar, ó Pai, ó Deus, queremos clamar pelo fim dessa pandemia, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos clamar, Senhor, ó Pai, pelos enfermos, ó Deus, queremos pedir a cura. Sabemos que muitos têm sido curados. Queremos pedir nesta noite que muitos ainda venham ser curados. Meu Deus, em nome de Jesus, contempla, Senhor, aqueles que estão numa UTI. Ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, alcança, Senhor. Alcança os lares. Ó Pai, onde chega agora esta oração. Sabemos que o Senhor chega em todos esses lugares. O Senhor está presente. Venha trazer cura, Senhor, nós Te pedimos. Ó Pai, venha trazer, ó Deus, restauração na economia deste país. Ó meu Deus, em nome de Jesus,
Nós clamamos, ó Pai, para que haja recuperação econômica, para que haja geração de empregos e renda. Oh meu Deus, em nome de Jesus, venha contemplar, ó Pai, o sofrimento deste povo. Meu Deus, em nome de Jesus, aviva esta nação. Senhor, venha trazer um avivamento, juntamente com uma restauração, com a Tua bênção, em todos os sentidos. Ó Pai, nós te clamamos em nome de Jesus. Amém.